Meus amados irmãos, professores, alunos da nossa escola bíblica dominical, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É um motivo de muita alegria ter a oportunidade de mais uma vez poder cooperar com a explanação de mais uma lição da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema Quem é Deus? É importante destacar que é impossível nós esgotarmos o conceito de Deus. Falar quem Deus é, isso é humanamente impossível, né? Mas nós podemos falar daquilo que a revelação de Deus, como já estudamos em lições anteriores, né? A revelação especial de Deus, que está contida nas Sagradas Escrituras, nós podemos falar de Deus a partir dessa revelação, daquilo que Deus permitiu conhecer-se de si mesmo através da Bíblia Sagrada, né? E nas aulas passadas, nós começamos a estudar sobre os atributos naturais de Deus, lição 6 e lição 7, e hoje nós vamos começar a estudar alguns atributos que nós chamamos de atributos morais, né? Vamos aqui estudar a primeira parte desses atributos e está comigo hoje para ajudar na explanação, no comentário, nosso irmão Diego, líder de jovens da nossa congregação de Demarque, pastoreada pelo pastor Eliseu. A lição de hoje tem como texto-chave Deuteronômio 32, verso 4, que diz o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Para refletir, diz assim: os atributos morais de Deus confirmam que servimos a um Deus perfeito. A leitura bíblica se encontra no livro de Salmos, no Salmo 119, dos versos 137 ao verso 142, e na primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 ao verso 10, que diz assim, o texto de Salmos: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. O texto de 1 João diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos começar a estudar na aula de hoje, nessa lição, que é a lição de número 8, sobre os atributos morais de Deus. A palavra atributo significa aquilo que é comum de uma pessoa ou de um ser. A palavra moral
ela está ligado ao caráter e à forma de agir, e isso, claro, aplicado a Deus. Quando nós falamos dos atributos morais divinos, nós estamos falando da forma com a qual Deus se relaciona com a humanidade. E é importante nós destacarmos que esses atributos morais, eles fazem parte de uma classe de atributos divinos que nós chamamos em teologia de atributos comunicáveis. Existem duas classes de atributos, que são os atributos incomunicáveis, que são justamente os atributos que nós estudamos na lição 6 e na lição 7, e os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus comunica, né, com o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. Então, de certa forma, Deus ele comunica esses atributos. Hoje, nós vamos estar estudando sobre 3 desses atributos morais de Deus, que é a santidade, a justiça e o amor de Deus. Então, nós vamos estar destacando que Deus, ele compartilha desses atributos com o ser humano. E vale destacar, meus irmãos, que o entendimento correto desses atributos morais é importantíssimo. Por quê? Porque as doutrinas da salvação têm origem nos atributos morais. Então, se nós não tivermos uma compreensão clara desses atributos morais divinos, nós vamos, consequentemente, ter uma visão deturpada das doutrinas da salvação. Então, nós precisamos deixar claro para os nossos alunos, e aqui eu falo para os professores, que eles precisam compreender com o mínimo de clareza possível esses atributos divinos, pois isso é fundamental para que eles entendam todo o plano de salvação. Então, nós vamos aqui entrar para o assunto da nossa revista e vamos, em primeiro lugar, falar sobre o atributo da santidade. O atributo da santidade está diretamente ligado à perfeição moral de Deus. A palavra santo, como o nosso comentarista bem colocou aqui na lição, vem do hebraico kadosh e significa ser separado do profano, daquilo que é corriqueiro. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que a Bíblia destaca o caráter santo de Deus. Na verdade, a santidade ela faz parte da essência daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem como parte de sua essência. Deus é santo. Poderíamos dizer que o Antigo Testamento, em especial, destaca esse caráter santo de Deus. E o Novo Testamento, a forma como o homem pode se relacionar com esse Deus que é santo através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa doutrina, ou esse atributo da santidade divina, tem consequências práticas na vida do cristão, na vida do servo de Deus. E eu gostaria aqui de facultar a oportunidade ao nosso irmão Diego, para ele falar um pouco dessas consequências práticas da doutrina ou do atributo da santidade na vida do cristão. Primeiramente, pastor Adailton, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham nessa ocasião, com a paz do Senhor Jesus, que você possa ser edificado por aquilo que iremos compartilhar nesse momento. Diante dessa realidade a qual o pastor Adailton comentou, né, que a palavra santo, né,
não se refere apenas a um estado, mas uma identidade, ou seja, a quem Deus é, nós não podemos deixar de comentar que essa santidade de Deus faz com que o próprio Deus, né, ele seja perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ou seja, tudo aquilo que ele vai realizar é inerente a essa identidade santa. Nele não há falhas, nele não há corrupção, nele só há pureza, integridade, né, e perfeição. Então, diante dessa realidade, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que é impossível atribuirmos a Deus, né, o pecado. Ou seja, como a própria palavra pecado vem da palavra no grego hamartia, que significa errar o alvo, nós podemos afirmar que Deus é impossível que ele venha pecar, que ele venha errar o alvo, já que ele é perfeito em todas as suas obras. Diante dessa realidade, nós precisamos entender que Deus, sendo santo, ele não pode conviver com o pecado. Deus, sendo santo, ele, além de não pecar, ele não tolera o pecado. Diante dessa realidade, como diz o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13 do seu livro, Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Olha o grau de santidade que Deus possui, que não consegue ser medida por uma medida humana, por uma interpretação humana. Mas esse mesmo Deus, ele exige da sua criação, daqueles que foram feitos imagem e semelhança, que vivam da mesma forma como ele é. Ou seja, vivam de maneira santa. É um Deus que ele transcende, né, a realidade humana em termos de caráter, certo? Ele é infinitamente superior ao ser humano. É um Deus santo, puro e perfeito, mas mesmo tendo essa transcendência, ou seja, mesmo sendo elevado infinitamente à sua criação, esse Deus decide se relacionar com o ser humano. Mas ele possui exigências a esse ser que foi criado à sua imagem e semelhança. A esse ser que possui também, ali na criação, ali no Jardim do Éden, no princípio da criação, atributos que foram comunicados com ele. Como é o caso aqui, o atributo da santidade. Esse Deus exige que, ali, desde o início, que Adão e Eva, que se relacionam com ele, sejam santos, como ele é santo. Que, diante de toda a criação que Deus fez, né, o ser humano represente Deus diante dessa criação de maneira santa, ou seja, refletindo o caráter de Deus, refletindo quem Deus é. Então, diante desse propósito, a qual Deus compartilhou com o ser humano, ao qual Deus deu a ordem de representá-lo diante de toda a criação, mas com certos parâmetros, e no caso aqui o parâmetro da santidade, nós precisamos entender que Deus passa a ser o padrão do ser humano de santidade. Então a santidade não pode ser algo relativizado. Não depende do ponto de vista, não é um conceito cultural religioso, muito menos definido por usos e costumes de uma denominação, por exemplo. Santo é quem Deus é, trata-se de identidade. Então, dessa forma, Deus é o nosso modelo e referência de como nós devemos viver. Não é à toa que o próprio Deus vai comunicar isso através da sua lei para o povo de Israel, em Levítico 11:44, exigindo que o povo seja santo porque ele é santo. E Pedro vai repetir isso também na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, dizendo que ele é santo e ele exige que, da mesma forma que ele é santo, o seu povo, a saber, a igreja, seja santo também, seja a sua forma de viver digna da vocação a qual foi chamada.
Então, diante dessa realidade, nós, como igreja, fomos chamados a representar, nos dias de hoje, diante da criação, essa santidade de Deus, a forma como nos relacionamos de forma social. Não é à toa que o próprio Jesus, atendendo a um pedido dos discípulos, quando eles pedem que Jesus ensine-os a orar, Jesus vai começar, que onde está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus vai começar a ensinar esses discípulos a orar, e ele inicia essa oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não que o nome de Deus não seja santo, como já falei anteriormente, essa é a identidade de Deus, é quem Deus é, faz parte do caráter dele. Mas, quando Jesus ensina os discípulos, onde nós somos incluídos nesse grupo de discípulos, nós precisamos fazer com que o nome de Deus, diante de toda a humanidade, diante das nações, diante das pessoas que convivem conosco, né, reconheçam essa santidade do nome de Deus a partir da vida que nós vivemos. Ou seja, Jesus inicia dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nada mais digno que os filhos de Deus representem ele de forma digna diante da humanidade. Dessa forma, Deus nos chama como seu povo a representá-lo. Deus nos chama para que nós possamos, diante de todos os nossos relacionamentos, representá-los de forma digna, de forma santa. Santa de uma maneira como ele é. Para que as pessoas consigam ter contato com essa santidade de Deus. E isso vai passar pela forma como nós nos relacionamos. Isso vai passar pela forma como nós fazemos casamento. Isso vai passar pela forma como nós fazemos a criação dos nossos filhos. Isso vai passar pela maneira como nós negociamos no nosso dia a dia, pela forma como trabalhamos, pela forma como temos todas as nossas relações sociais. Então, diante dessa realidade, existem implicações em ser santo. É mais do que aderir a uma religião, é mais do que ter um comportamento exterior. Porque o comportamento exterior, ele pode até trazer alguns aspectos que são identificados como santo. Mas isso não se sustenta se nós, como filhos de Deus, não estivermos experimentando uma transformação interior do nosso coração. Nós precisamos ser santificados por dentro para nós podermos representarmos a Deus diante da nossa sociedade, diante das nossas famílias, diante da nossa parentela, diante dos nossos colegas de trabalho, de uma forma que realmente as pessoas conheçam a santidade de Deus. Isso precisa ser levado a sério por nós. Porque se nós não representarmos a Deus de uma forma digna, de uma forma realmente que preserve essa comunicação que Deus faz através da sua palavra, se revelando como santo, corremos o risco de deteriorar a mensagem que nós anunciamos. Corremos o risco de diluir o nosso discurso, ou seja, a nossa pregação do evangelho com o nosso comportamento. O nosso comportamento muitas vezes pode servir de pedras de tropeço para as pessoas que convivem conosco. Ao invés de aproximá-las do evangelho pelo nosso testemunho, ou melhor dizendo, pelo nosso falso testemunho a respeito de Jesus, nós podemos desconstruir essa possibilidade dessa pessoa ter um encontro com Jesus, dessa pessoa receber o evangelho e receber a vida eterna. Como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai falar à igreja em Roma, aos irmãos romanos. Paulo vai dizer no capítulo 2, no versículo 24, que por causa do testemunho, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Olha ao que ponto nós precisamos nos atentar para o nosso testemunho e qual a importância de nós refletirmos a santidade de Deus com aqueles que estão em contato conosco.
Porque se nós não formos santos em nossa identidade, se nós não refletirmos quem Deus é, nós corremos o risco de afastar as pessoas desse Deus que é santo. Corremos o risco de afastar as pessoas desse Deus que deseja se revelar a elas. Então nós precisamos nos atentar para isso. E às vezes nós caímos no erro, né, no auto-engano, de achar que não é possível vivermos uma vida santa. Mas tudo aquilo que nós necessitamos para viver de uma forma santa foi nos dado. Foi nos dado a palavra de Deus, foi nos dado o Espírito Santo. Isso é o suficiente para que nós possamos agradar a Deus com as nossas vidas e gerar um testemunho que faça com que as pessoas reconheçam Deus habitando em nós, Deus vivendo a partir de nós. Uma forma clara de nós expressarmos essa santidade que Deus espera de nós, por exemplo, é nós olharmos para a vida prática de Jesus. Ou seja, os dias que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou e andou entre a humanidade, né, nós podemos observar através da conduta dele como que nós também, filhos de Deus por adoção, podemos dar testemunho, podemos viver de maneira santa. Por que eu posso afirmar isso? Hebreus capítulo 1, versículo 3, afirma que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Claro que Jesus é Deus, mas o escritor aos Hebreus afirmando isso, ele aponta para uma realidade, para nós, a igreja, de nós nos atentarmos como é que Jesus se relacionava com as pessoas, de uma forma que ele conseguia ser santo e ao mesmo tempo compartilhar o evangelho com as pessoas, tocar as pessoas, levar as pessoas para mais perto de Deus, né? Sem ser apenas um religioso que muitas vezes se torna enfadonho e chato o relacionamento com ele. Se nós observarmos a conduta de Jesus, nós vamos ver Jesus se relacionando com beberrões, nós vamos ver Jesus se relacionando com cobradores de impostos, que muitas vezes, se fosse nos nossos dias, diríamos que eles estariam fazendo caixa 2. Nós vamos ver Jesus se relacionando com pessoas que tinham a vida na prostituição, com pessoas que cometeram pecados de adultério. Nós vamos ver Jesus se relacionando com essas pessoas, mas ao mesmo tempo sendo santo. Então, ser santo não é se isolar do convívio social, principalmente nos nossos dias, isso é praticamente impossível, mas é conseguir conviver com as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus, sem se corromper com os hábitos que elas possuem, com a mentalidade e a cultura que elas compartilham, e ainda assim conseguir tocá-las com o evangelho, conseguir tocá-las com aquilo que Deus confiou a nós, para que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus. Então, esse processo de santificação que está acontecendo em nós é a transformação do nosso caráter. O que Paulo vai chamar, por exemplo, de fruto do Espírito. Então, quanto mais santo, somos mais semelhantes a Jesus. Então, quanto mais santo, mais amável nos tornamos. Quanto mais santo, mais benignos, alegres, mansos, humildes, verdadeiros, justos, nós nos tornamos. Então, ser santo não é se isolar da sociedade, também não é ceder ao comportamento dessa sociedade, mas é estar nesse ponto de tensão que nós conseguimos viver em santidade de uma forma que agrade a Deus e ainda assim compartilhar o evangelho com essas pessoas de forma íntima, de forma pessoal, de uma forma com que as pessoas estejam receptivas a receber este evangelho, por conta dessa santidade que está sendo presenciada em nossas vidas, uma vida de transformação. E isso
nada mais é do que uma verdade a ser compartilhada de que, se Deus pode me fazer santo, Deus também pode fazer de você santo. Se através desse relacionamento com Deus, eu posso ter uma vida transformada e viver em santidade, nesse processo de santificação, se tornando mais semelhante a Jesus, qualquer outra pessoa pode ser alcançada pelo mesmo evangelho, pode viver de uma maneira santa, de uma forma que agrade a Deus, independente do passado de pecados que ela possa ter vivido. Em Cristo, todas as coisas se fazem novas. E diante disso, já para avançarmos, é necessário lembrarmos que sem essa santificação, nenhum de nós verá a Deus. Como afirma o escritor aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Por isso que é tão importante nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, sermos transformados de glória em glória e darmos esse testemunho do que Deus está fazendo em nós. Diante da fala do nosso irmão Diego, nós podemos perceber algumas verdades acerca da santidade na vida do cristão. Primeiro, que ela é uma necessidade. Segundo, que ela é possível, porque Deus dá os meios necessários pelos quais o cristão seja santificado. O próprio Deus é quem realiza essa obra de santificação na vida do cristão. Levítico 20, verso 8 diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o agente santificador é o próprio Deus. Podemos entender também acerca da santificação na vida do cristão que ela é um pré-requisito para que o cristão venha tomar posse das bênçãos reservadas para o porvir ou das bênçãos escatológicas. Então, a santificação ou a santidade na vida do cristão é importantíssima, porque ela reflete a filiação divina de um crente. É impossível uma pessoa ela ter um encontro com Deus, ela tomar posse das bênçãos do Evangelho e ela não passar por um processo de santificação. E note essa palavra, processo, ela é muito importante, porque a santificação é um processo, né? Ela é progressiva na vida do cristão. Ela não é imediata. Nós vamos sendo santificados dia a dia até chegarmos à medida da estatura de varões perfeitos. O que vai acontecer quando Jesus der a todos os cristãos um corpo transformado. Mas o segundo atributo moral que nós queremos destacar nessa aula, pontuado aqui pelo nosso comentarista, é o atributo da justiça. E o nosso comentarista afirma que a justiça é a forma como Deus administra o seu reino. A justiça ela está fundamentada na santidade divina. E isso significa que o próprio Deus criou leis baseadas em seu caráter santo. A Bíblia ela é categórica ao dizer que Deus ele é justo. Salmo 119, verso 137 diz: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. A justiça ela é uma implicação da santidade divina. É algo que decorre da santidade, por Deus ser santo, por Deus não ter a possibilidade de pecar, por não existir mal em Deus. Os atos de Deus, eles são justos, no sentido mais estreito que essa palavra possa significar. E o nosso comentarista destaca que essa justiça divina enquanto atributo, ela
se dá de duas formas: mandatária e distributiva. Mandatária é a justiça de Deus manifesta como governador do mundo, administrando tudo com retidão. E distributiva é manifestada na aplicação das leis, punindo ou recompensando o ser humano. Ou seja, Deus, ele exerce a sua justiça de forma direta e ele faz com que essa justiça se aplique. E isso de forma reta, sem desvios. Não existe um padrão de justiça no tratar de Deus com o ser humano para uma pessoa diferente do padrão usado para outra. Não. O padrão de Deus na aplicação de sua justiça acontece de forma reta. E quanto a essa retidão, nós podemos entender que é o cumprimento das próprias leis estabelecidas por Deus e com as quais ele se relaciona com o ser humano. A palavra hebraica para retidão de Deus está relacionada tanto ao seu caráter, ou seja, Deus é justo, quanto ao modo como ele opta por agir na esfera do seu relacionamento com o ser humano. Deus, ele se relaciona com o ser humano, tendo como base o seu caráter justo e a sua retidão, né? E eu gostaria de novamente aqui passar a palavra para o nosso irmão Diego e perguntar, Diego, como isso se desenvolve de uma forma prática na vida do cristão? Eu gostaria, assim, de compartilhar com os irmãos, logo de imediato, a partir dessa pergunta do pastor Adailton, né? Um texto que está lá em Gálatas, carta aos Gálatas, né? Uma igreja que está na Galácia, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esses dois versos, verso 7 e o verso 8 do capítulo 6 dessa carta, estão expressando exatamente o que foi pontuado pelo pastor Adailton. Estão expressando como Deus, no relacionamento com o ser humano, exerce justiça a partir dos atos de cada um de nós, cada um desse ser humano que comete ou exerce essas ações. Então, diante desse contexto, nós podemos afirmar, como o pastor Adailton comentou, que Deus não tem duas medidas, dois pesos e duas medidas. Deus, ele tem o mesmo padrão de justiça para o ser humano. O que vai diferenciar é a conduta de cada um. O que vai diferenciar é aquilo, como o texto afirma, o que cada um vai semear. Porque a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela está atrelada àquilo que nós semeamos. Se fosse de uma linguagem da agricultura, por exemplo, não tem como a gente plantar maçã e querer colher banana. Trazendo para essa realidade bíblica aqui, não tem como eu plantar ações que vão prejudicar o próximo, que vão prejudicar o meu semelhante e achar que eu vou colher coisas boas, achar que Deus vai me favorecer, achar que Deus, ele vai me fazer prosperar na minha jornada de vida. Não, aquilo que nós fizermos, nós iremos colher como resultado dessas ações. Então, diante disso, Deus paga ou Deus recompensa cada um de acordo com as suas atitudes. E diante disso, só é possível nós fazermos
algo bom porque a graça de Deus nos alcança. Então nós vemos aqui, nessa retidão, né, que é a aplicação da justiça, ainda assim a graça de Deus, para que nós possamos nos comportar de forma justa, para que nós possamos plantar algo bom e colher também dessa bondade que nós praticamos. Então, diante dessa realidade, nós precisamos compreender, por exemplo, o que significa a palavra retidão, por exemplo, no contexto a qual nós estamos compartilhando, ou seja, no contexto bíblico. A palavra retidão, ela tem a sua raiz na palavra hebraica tzedaká. E tzedaká é uma espécie de chamado de Deus ao homem a exercer justiça. Ou seja, refletindo diante do seu próximo quem Deus é também, justo. Então, por exemplo, nos dias do contexto bíblico, quando o mendigo, que talvez estivesse na porta do templo ou vagando pela cidade, ele fosse pedir esmola, ele não estava pedindo, por exemplo, caridade. Ele estava pedindo tzedaká. Ele estava pedindo justiça. Ele estava pedindo às pessoas que dessem a ele aquilo que lhe era digno. Então, diante dessa realidade, ao pedir justiça, as pessoas não davam algo a ele ou concediam a ele uma esmola, por exemplo, né, no nosso entendimento dos nossos dias, porque estavam fazendo uma caridade. Pelo contrário, eles estavam amarrados a uma obrigação de exercer justiça sobre a vida daquele que está sendo desfavorecido. E a gente vai ver esse padrão de justiça muitas vezes sendo aplicados no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver Deus no Antigo Testamento sendo compassivo e misericordioso com determinados grupos que, no contexto social, eram marginalizados. Nós vamos ver Jesus, ou Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, se compadecendo da causa do pobre. Nós vamos ver Deus se compadecendo da causa da viúva. Nós vamos ver Deus declarando que ele é pai de órfãos, que a causa do estrangeiro é a causa dele. É tanto que ele leva a própria nação de Israel, na lei, a receber bem os estrangeiros, porque a própria nação de Israel havia sido estrangeira na terra do Egito. E Deus se compadeceu dela, fazendo justiça. Então, da mesma forma que Deus havia tratado Israel, o chamado de Deus era para que eles exercessem justiça também, dando hospitalidade para aquele estrangeiro que chegava na nação de Israel. Nós vamos ver Deus, por exemplo, tratando com justiça também aqueles que estão presos. Porque ainda assim estejam pagando pelos seus crimes, ou seja, respondendo a essa justiça que está sendo aplicada, de certa maneira existe nessas pessoas, nesse ser humano, uma dignidade que clama também por justiça pela vida dele, já que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, é necessário fazer tzedaká, é necessário fazer justiça. Não é à toa que quando nós vamos ver, tanto no Antigo Testamento, se nós pegarmos o texto de Zacarias 7:10, quanto também textos como Mateus 25, do 34 a 40, Atos 6:1, Tiago 1:27, nós vamos ver Deus, ou a pessoa de Jesus Cristo, trazendo a realidade que é necessário o povo de Deus dar uma resposta a essas pessoas que são marginalizadas, dar uma resposta a essas pessoas que são desfavorecidas e uma resposta de justiça. Nós não podemos nos omitir diante dessa realidade. A igreja, por exemplo, ela precisa despertar para realidades no nosso país, Brasil, de que existem milhares de crianças hoje sofrendo com orfandade, abandonadas pelos pais.
E a igreja precisa dar uma resposta como voz de justiça, representante de Deus, para essa realidade. Nós não podemos nos omitir. Muitas vezes nós ficamos numa certa zona de conforto quando poderíamos muito bem adotar uma criança e fazer dessa criança parte de uma família. Porque é isso que Deus fez conosco. Né? Deus, ele nos adotou e fez com que fizéssemos parte da sua família. Então, da mesma forma que Deus agiu conosco de forma espiritual, nós precisamos exercer justiça diante da sociedade que nós estamos presentes, convivendo com ela, dando testemunho de quem Deus é. Deus é justo. E da mesma forma, exercer justiça sobre esses demais grupos. Esses grupos que são tão marginalizados na sociedade. Como, por exemplo, diz Provérbios 31, verso 8 e verso 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Atender esse chamado é atender um chamado à prática da justiça aos oprimidos. É o que, por exemplo, John Wesley e os metodistas vão chamar de santidade social. Nada mais é do que essa prática de justiça. Nós precisamos, muitas vezes, sair da realidade que nós estamos habituados de conviver com o nosso contexto religioso, onde nós participamos das reuniões, onde nós participamos dos cultos, onde nós frequentamos a igreja local, mas muitas vezes aquilo que tem sido ministrado sobre nós, nós não damos uma resposta de justiça diante da sociedade que nós convivemos. Nós precisamos ser resposta de Deus nesse tempo para exercer essa justiça ou essa santidade social também. Muito bem. Só para complementar aqui a fala do nosso irmão Diego, é importante nós entendermos que a justiça divina, ela tem também um aspecto soteriológico ou de salvação que foi aplicado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia é clara ao destacar o caráter e a essência corrompida do ser humano, ao ponto de Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o nosso comentarista, diante dessa realidade, escreve muito bem aqui, quando ele diz o seguinte: mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, aplicou a justiça que nós merecíamos, no caso a condenação, por conta de nossos pecados, em Cristo Jesus. Assim ele morreu para cumprir a justiça de Deus. E essa é uma verdade muito gloriosa, né? A justiça de Deus, ela é cumprida em Cristo para a nossa salvação. Por fim, nós queremos destacar o atributo do amor. Deus é amor. E a Bíblia deixa isso bem claro. 1 João, capítulo 4, verso 8. O apóstolo amado, né, também conhecido como apóstolo do amor, ele destaca essa essência, essa faceta do caráter de Deus. Deus é amor. A palavra grega usada para expressar o amor divino é ágape. O amor ágape é um amor incomparável. Ele não se assemelha ao amor de um esposo para com a sua esposa, não se assemelha ao amor de um pai para com o seu filho, de um amigo para com outro amigo. Esse amor ágape é um amor perfeito, é um amor divino. E a Bíblia destaca que Deus nos amou com esse amor. João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira. O escritor bíblico não encontrou expressão adequada para qualificar esse amor divino com o qual Deus nos amou.
um amor que é gratuito, um amor que é pleno, um amor que é um amor gracioso. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos fazer alvo, Ele decidiu nos fazer objetos do seu amor. E como atributo divino, esse atributo do amor, ele é comunicável. Deus, ele deu a nós, seres humanos, a capacidade de amar. E eu gostaria que o nosso irmão Diego falasse um pouco dessa implicação prática do atributo do amor com o qual Deus comunica com o ser humano. É interessante, a pastora Dailton, que esse atributo que é comunicado com o ser humano, né, esse atributo chamado amor, a qual a maior expressão, como nós vamos encontrar nas Escrituras, é o próprio Deus que dá o seu Filho para se sacrificar por amor à humanidade, por amor àquele que foi criado à imagem e semelhança, para que esses pudessem retornar ao relacionamento com Ele, escolhendo receber seu Filho como Salvador de suas almas, como Salvador de suas vidas. Mas é interessante, se a gente parar para pensar, que Deus é amor, como afirma o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Mas nós não podemos entender que Deus é amor, mas a compreensão que nós precisamos ter é que esse Deus que é amor, mas o amor em si, ele não é Deus. Como assim, Diego? Nós precisamos ter o entendimento que o amor é um dos atributos de quem Deus é. Como tem sido comunicado no decorrer dessa lição, que Deus é santo, que Deus é justo. Sim, Deus é amor. Mas esse amor não representa a totalidade de quem Deus é. Por que eu estou afirmando isso? Porque nos nossos dias existem inúmeros teólogos, pregadores de uma teologia liberal que muitas vezes vão compartilhar como se o amor fosse Deus, isolando um atributo de Deus, de toda a sua totalidade, claro que na sua infinitude, de quem Deus é, e definindo Deus apenas como amor. E nas mensagens onde isso é diluído, muitas vezes é comunicado que um Deus que é amor, ele não pode ser um Deus que castiga, não pode ser um Deus que pune, não pode ser um Deus que exerce justiça, porque já que Deus é amor, Deus ele não nos trataria dessa forma. E dentro dessa realidade, nós podemos correr o risco de fazermos da graça de Deus, como vai afirmar o teólogo Dietrich Bonhoeffer, uma graça barata. Uma graça onde o preço que foi pago na cruz do Calvário, de maneira bem objetiva, desce por ralo abaixo. Quando, na verdade, o fato de Deus nos amar, o fato de Deus fazer de nós alvos desse amor que faz parte do caráter dele, leva-nos a entender que o amor não aceita tudo. Que o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça, é santidade, e que para nós nos relacionarmos com ele, precisamos nos encaixar ou atender determinadas exigências. Nós precisamos entender que para experimentarmos desse amor, a qual nos é oferecido por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós não podemos simplesmente continuar vivendo da mesma forma que vivíamos antes de ouvir o Evangelho, de receber o Evangelho. Essa mesma graça que nos alcança, nos concedendo esse amor divino, esse amor tão superior que é o amor ágape,
É a mesma graça que nos capacita a dar uma resposta ao amor de Deus e a dar uma resposta com a nossa própria vida. Então, diante dessa realidade, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Partindo desse entendimento, fica mais fácil de compreender o plano de Deus de redimir a humanidade, expressa através do carpinteiro de Nazaré que morreu crucificado por amor a nós, a qual Deus descarregou sobre ele a sua ira, fazendo dele maldito no madeiro, para que você e eu pudéssemos experimentar do amor dele, para que pudéssemos testemunhar o quanto esse amor gracioso, como disse o pastor Adailton, é transformador, é libertador. Então, diante dessa realidade, o próprio evangelista João, ele vai apontar que o amor de Deus é de tão sublime graça que é praticamente impossível descrever com palavras, descrever com qualquer adjetivo, dar qualquer palavra de qualidade, de tão sublime e superior que é esse amor. Que ele vai expressar em João 3,16 que Deus amou as pessoas, a humanidade, de tal maneira, ou seja, ele não encontrou palavras para expressar o quão profundo e o quão grandioso é esse amor que Deus tem por nós. Que ele vai usar a expressão de tal maneira. E diante dessa realidade, nós podemos perceber que o amor de Deus não é amor só de palavras. Que o amor de Deus é um amor expresso por atitudes. É um amor sacrificial. O próprio Cristo morreu numa cruz, provando o quanto nos ama. Então, diante dessa realidade, nós não podemos romantizar o Evangelho ou o amor de Deus, como muitas vezes é feito nos nossos dias. O amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus exige sacrifício, doação. O amor de Deus, ele é doador. Como, por exemplo, vai afirmar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante, dizendo que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o padrão do amor de Deus. Um amor sacrificial, um amor doador, um amor que se entrega. Diante dessas palavras, algo que precisa ser destacado para os nossos alunos, nas nossas classes, é que nós não podemos enxergar a Deus somente pela lente do amor, né? Os atributos divinos, eles funcionam de uma forma perfeita na pessoa de Deus. E é com esse amor maravilhoso, né, que nós devemos amar uns aos outros. Esse foi mandamento do Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando dessa forma para a conclusão da nossa reflexão. Esperamos que esse momento tenha sido edificante, sirva de subsídio para que os nossos professores preparem as suas aulas para estar ministrando aos seus alunos nas suas respectivas classes e que o Senhor nos ajude, né, a cada dia a manifestar em nós, através das nossas ações, através das nossas atitudes, a santidade, a justiça e o amor divino. Eu queria que o nosso irmão Diego desse aqui as suas considerações finais e logo em seguida nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento. Exatamente como o pastor Adailton afirmou aqui, é necessário que nós experimentemos essa transformação de caráter, essa transformação dessa vida interior, né, o que Paulo vai chamar de homem interior,
E essa transformação seja de uma tal forma que esses atributos que Deus comunica conosco, eles venham crescer, que eles venham amadurecer ao ponto de transbordar sobre a vida das pessoas que convivem conosco. Sejam elas cristãs ou não. Sejam elas discípulos de Jesus ou não. Porque o amor de Deus, ou a ordem de amarmos as pessoas, ela não é seletiva. Ainda que comece com os domésticos da fé, ela não para por aí. A ordem se estende a toda a humanidade, a ordem se estende ao nosso próximo. Então, ame o próximo, seja justo com o próximo e se porte de maneira santa diante dele. E são essas palavras que eu gostaria de estar encerrando a minha participação neste momento. Amém. Oremos então. Pai, somos gratos ao Senhor por este momento de reflexão na Tua Palavra, de reflexão nesses atributos morais do nosso Deus, e lhe rogamos que o Teu Espírito opere em nós de forma que nós venhamos a manifestar cada dia através das nossas vidas esses atributos maravilhosos da santidade, da justiça e do amor divino. Abençoe os professores da nossa Escola Bíblica Dominical, usa-os poderosamente, Espírito Santo, e que eles sejam canais de bênção e edificação para a igreja, para os seus alunos. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.